Estamos de volta com o Descolados. O programa de hoje fala sobre tribos urbanas, como cosplays, emos e indies. E o nosso convidado, André Salgado, nos ajuda a fazer esse programa. Muita gente acaba pensando que a tribo de vocês é uma só, André. O que é que você vê de diferença e semelhança entre as três? Algumas bandas que tanto a gente curte como as outras tribos, a gente tem bandas semelhantes que gostam, assim, sabe? Tem alguns shows também, alguns eventos que a gente sempre se bate, as três tribos. Mas acredito que de semelhantes é isso mesmo, tá entendendo? De diferente é porque alguns gostam de ser mais chamativos, outros gostam de mais balada, como a gente, tá entendendo? Digo a gente porque meus amigos, todo mundo vai pra show, pra tudo que é canto. Eles já vão pra rock, Eles quem? Os emos. E os cosplays, eles são mais fechados, eles gostam de ficar lendo mangá, gostam de ficar jogando RPG, sabe? É diferente, é isso. Na questão das roupas, o que é que você acha? Porque cada um tem um estilo completamente diferente. Então, o emo, eu acho que ele saiu um pouco daquele de preto, agora ele usa mais um tom roxo, escuro, essas coisas. A gente já não tem essa besteira de usar apenas uma cor. Usa o que achar melhor pra sair, o que tá assistindo melhor, sai pra todo mundo ver e gostar, tá entendendo? E os cosplays, eles gostam de exagerar, até que eles se vestem como os personagens dos mangás, das revistas em quadrinho. Agora falando especificamente dos indies. É muito colorido. Muito. Mistura uma calça amarela com uma blusa vermelha. O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu curto, sabe? Minha mãe, ela no começo, ela não gostava muito, mas ela... Pô, olha aí, ó, a calça dele ali é amarela, não ficava legal não? Então, mas pode ser, vamos juntar aí pra ver... Vamos fazer uma calça amarela pra ver como fica e tudo. Aí é isso, varia as cores, bota uma camisa polo, aí junta com uma calça branca. Mas não é chamativo demais, não? É um pouco, né? Mas a gente se sente bem, tipo, é uma coisa diferente, tá entendendo? Agora tá na moda, né? Porque na minha época misturar um monte de cor era... Se bem que eu era brega, era o Falcão. Tava revendo o guarda-roupa da minha mãe, ela tinha um que era muitas vezes pior, assim, era tigresa, assim. Umas calças tigresa, assim, ela malhava com um negócio de abelha, gostava dessas coisas, não. E o Fiuk, que é o filho do Fábio Júnior, né? Ele representa a tribo de vocês? Sim, porque ele começou a banda, assim, dele, ele começou a pegar os estilos de outras bandas que já existiam e começou a aparecer agora. Aí todas as pessoas, eles pensam que, tipo, tá de calça colorida o caso do Fiuk, mas não, ele que já copiava faz tempo, tá entendendo? Outras bandas. É isso. Quais são as outras bandas que ele já copiou? Restart, Cine, Replace, bandas internacionais que se vestiam assim, como Forever the Sick Kids, outras assim. Todas essas bandas têm o mesmo estilo? Isso. E lá nos Estados Unidos, eles são como deuses, assim, tá entendendo? Eles agitam, não tem esse preconceito todo. É muito massa. Estamos conversando sobre as tribos urbanas, mas é hora da palavra de um psicólogo especialista em comportamento. Por que os jovens realmente têm essa necessidade de se identificar com esses grupos? Bom, quando a gente é criança, o pai e a mãe, né, são os suportes assim, que a gente tem. Né? Quer dizer, para a criança, a humanidade, né, se resume aos pais, né? O amor é canalizado para os pais. Então a criança, ela vive um triângulo, né, onde a mãe é fundamental para ela, a mãe mais importante que tudo, né, mas há a presença do pai, né, existem outras pessoas da família, então o pai e a mãe em primeiro lugar, depois a relação com os pais, a própria família, são elementos assim, muito importantes e marcantes para a criança. Os pais são referência para tudo, inclusive referência para valores, né, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Para a criança é aquilo que o papai e a mamãe dizem, aquilo que o papai e a mamãe pensam. Quando a criança se transforma num pré-adolescente, adolescente, se transforma no jovem, ela passa, do ponto de vista psicológico, né, ela passa a adquirir a capacidade de pensar de maneira abstrata. Então ela passa a entender conceitos como, por exemplo, liberdade, justiça, né, são conceitos abstratos, né, democracia, são conceitos abstratos. Participar de um grupo desse interfere, pode chegar a interferir gravemente no caráter de um jovem no futuro?
Olha, para a psicologia, a formação da nossa personalidade, ela é intensamente composta pelas nossas vivências infantis, né? Então, até os 6, 7, 8 anos, os grandes traços da nossa personalidade, eles já estão, Freud dizia que aos 5 anos eles já estão estruturados, montados. Piaget falava em 7 anos. Assim, de uma maneira geral, as grandes marcas da nossa personalidade são construídas na infância. Bom, só que quando a gente chega na adolescência, a gente já vai fazer uso dessa personalidade para viver nesse mundo concreto, né? Então, claro que todos nós trazemos na formação da nossa personalidade coisas maravilhosas e coisas mal resolvidas, não tão bem solucionadas. E aí a gente vai aprender a conviver com a nossa personalidade, com essas coisas que a gente tem, essas coisas nossas da nossa vida, às vezes frágeis, a gente vai aprender a lidar com isso nesse mundo que a gente está. E quando essa hostilização vem através da sociedade para um grupo específico? Normalmente costuma-se dizer que emos não tem uma sexualidade definida, cosplay são um bando de loucos, enfim, como o jovem reage a isso? Porque é a sociedade contra um grupo unido, né? Agora, é importante a gente pensar um pouco, né, no porquê da existência desses grupos, desses movimentos jovens, e porque eles se diferenciam um pouco de geração a geração, né? Por exemplo, o grande movimento jovem que marcou história na humanidade foi o movimento hippie, né? Na década de 60, década de 70. O movimento hippie, ele trazia uma mensagem muito bonita de paz e amor, uma mensagem contra a guerra, uma mensagem pacifista. E verdadeiramente o movimento hippie ele tinha uma ideologia, né? A ideologia do movimento hippie era de ser contra aquela sociedade tradicional, uma sociedade machista, repressora, em vários níveis, né? E uma sociedade que fazia guerra e matava o jovem na guerra. Então o movimento hippie, apesar de todo o movimento jovem, dentro dele você vai encontrar problemas de ordem de sexualidade, problema de ordem de bebida, de consumo de droga, principalmente porque como os movimentos eles visam a romper com os males da sociedade que a juventude está vendo, muitas vezes eles se aproximam, né, de algumas posturas que são posturas de rebeldia, transgressão, e aí entra a questão da droga, do sexo livre. Isso pode aparecer, mas isso não desvaloriza o movimento da juventude, porque é esse movimento da juventude que faz a sociedade repensar a sua estrutura. André, a gente já falou do Fiuk e Restart, mas quais são os outros artistas que representam a sua tribo? Pera, assim, autores e tal, essas coisas? Tudo. Na música, arte, TV? Acredito assim, que na minha tribo, a maioria das pessoas tem algum elemento, tá entendendo? Tem artista que usa uma calça colorida, um iFair de uma cor, tá entendendo? Não tem exatamente aquele artista que ele seja responsável por representar isso, tá entendendo? Alguns sempre utilizam algum elemento que a gente utiliza. E só por usar um desses elementos já pode ser considerado parte da tribo? Não, pode ser um acessório mesmo pode ser um gosto mesmo da pessoa. As pessoas hoje em dia, elas só porque usam um óculos é emo, tá entendendo? Acredito que não. Mas já tem um pezinho lá. Tá mais lado que cá. Ok.